Olá! Hoje a gente vai descomplicar um assunto que é fundamental na vida de muita gente: a relação entre o direito civil e o cartório de registro de imóveis. Parece um bicho de sete cabeças? Garanto que não. Vamos entender isso juntos. Para começar, já vou lançar aqui uma pergunta bem direta, uma dúvida que muita gente tem. Sabe, depois de toda a negociação, quando se assina aquele contrato de compra e venda, pronto, o imóvel já é da pessoa, certo? Então, a resposta é um grande e sonoro não. E é essa a ideia central do nosso papo de hoje. Sem levar esse contrato a registro no cartório, o que se tem na mão é só um direito pessoal contra quem vendeu. Não é a propriedade de fato. Isso quer dizer que, se o vendedor, por má fé, vendeu o mesmo imóvel para outra pessoa e essa pessoa registrar primeiro, ou sei lá, se ele vier a falecer, os herdeiros podem simplesmente não reconhecer aquele contrato. Aí, o que era um sonho vira um pesadelo. Olha, vamos pensar assim. O direito civil, lá no Código, cria as regras do jogo. Ele diz o que é propriedade, o que é hipoteca, usufruto e por aí vai. Mas é o registro de imóveis que pega essas regras e coloca no placar, para todo mundo ver. Ele transforma um acordo que era privado, entre duas pessoas, em um direito real, um direito poderoso que vale contra todo mundo. E esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente começa pela base, por essa relação entre o direito e o cartório. Depois, vamos entender o que é o DNA do imóvel. Em seguida, a gente explora a organização do cartório, que é tipo uma biblioteca. Vamos ver como os direitos saem do papel e viram realidade. E para fechar, vamos falar sobre o que acontece quando dá problema e sobre o futuro digital disso tudo. Então, bora mergulhar nesse universo. Todo imóvel tem uma espécie de identidade jurídica, sabe? Quase um DNA. E esse DNA é formado por três elementos-chave: a matrícula, o registro e a averbação. Vamos entender o que é cada um deles? A matrícula é o ponto de partida de tudo. É, sem exagero nenhum, a certidão de nascimento do imóvel no mundo jurídico. Ela tem um número único que individualiza aquele bem, descreve onde ele fica, quais são as medidas, tudo. Sem matrícula, pro cartório é como se o imóvel nem existisse formalmente. Pensa na matrícula como a capa de um livro. Todas as histórias importantes daquele imóvel, quem vendeu, quem comprou, se tem um financiamento, uma hipoteca, tudo isso vai ser escrito nas páginas seguintes, mas sempre dentro desse mesmo livro, debaixo dessa mesma capa. Então a lógica é bem simples. A matrícula é a base, o documento principal. Os registros, que a gente vê como R na matrícula, são os grandes eventos, os capítulos mais importantes da história do imóvel. Uma venda, uma doação, a constituição de uma hipoteca. E as averbações, o AVE, são as atualizações, tipo notas de rodapé. Informam uma mudança de estado civil do dono, a construção de uma casa no terreno, uma mudança no nome da rua. São os detalhes que mantêm a história em dia. Ok, vamos em frente. Se cada matrícula é um livro, o cartório é a biblioteca inteira. E como toda boa biblioteca, existe um sistema de organização super rigoroso para que nada se perca e qualquer informação seja encontrada facilmente. E para que essa biblioteca funcione perfeitamente, a informação toda é organizada em 5 livros principais. Mesmo hoje, na era digital, a lógica por trás desses livros continua valendo, viu? Cada um deles tem uma função bem específica para garantir a segurança e a confiabilidade do sistema. E a forma como tudo se conecta é muito inteligente. O livro 1, o protocolo, é tipo a recepção. Ele carimba a data e a hora que o documento chegou para definir quem tem a prioridade. O livro 2 é o coração de tudo, onde ficam guardadas as matrículas. O livro 3 é para registrar coisas que afetam os imóveis de forma indireta, como um pacto antinupcial. E os livros 4 e 5 são os catálogos da biblioteca. Um permite a busca pelo endereço do imóvel e o outro pelo nome do proprietário. Simples e genial. Ok, com toda essa organização, a grande questão é como é que os direitos que estão lá no Código Civil saem do papel e ganham força na vida real. É exatamente aqui que o registro mostra a sua mágica. Este artigo do Código Civil é o pilar de tudo que a gente está conversando. Ele deixa muito claro: um contrato particular cria uma obrigação só entre as pessoas que assinaram, mas é o registro que grita para todo mundo: ei, a propriedade agora é desta pessoa. Ou seja, enquanto o imóvel não for registrado, para o resto da sociedade, o vendedor continua sendo dono oficial. Um exemplo prático disso é o bem de família. Existem 2 tipos. O legal é aquele que a própria lei já protege, que é o imóvel onde a família mora. Ele não precisa de registro para ter essa proteção. Agora, tem também o voluntário.
Nesse caso, a pessoa escolhe proteger um imóvel. Só que essa proteção só passa a valer, só se torna real, depois que for registrada na matrícula. É o registro que torna aquele bem impenhorável para dívidas futuras. Então, o ponto crucial é este. Todos esses conceitos jurídicos que a gente ouve falar, hipoteca, usufruto, alienação fiduciária em financiamento, eles só deixam de ser uma promessa no papel e se tornam direitos para valer, oponíveis contra todo mundo no exato momento em que são carimbados na matrícula do imóvel. O registro é que dá vida e força para eles. Mas e quando as coisas não saem como esperado? O que acontece se o cartório se recusar a fazer um registro? E como é que esse sistema, que é centenário, está se adaptando para a era digital? Vamos entrar agora na nossa última parte. Olha, essa é uma situação mais comum do que se pode imaginar. A pessoa leva um documento para o cartório e o oficial diz que tem alguma pendência, alguma exigência a ser cumprida. Se a pessoa discordar, se ela achar que a exigência não faz sentido, existe um caminho formal para resolver a questão. E esse caminho se chama procedimento de dúvida. Funciona assim, ó. Primeiro, o oficial formaliza por escrito quais são as exigências. Se a pessoa não concordar, ela pede para o oficial levar o caso ao juiz corregedor. E o mais importante aqui é que isso não é um processo judicial longo e demorado. É um procedimento administrativo, mais rápido, focado em uma única coisa: decidir se a exigência do cartório é legal ou não. Bom, deixando os conflitos um pouco de lado, a grande notícia é a modernização. O sistema de registros públicos no Brasil está vivendo uma verdadeira transformação digital para se tornar mais rápido, mais eficiente e mais acessível para todo mundo. E o grande motor dessa mudança toda é o SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. A ideia é genial: criar uma rede única que conecta todos os cartórios do país. Na prática, isso permite que qualquer pessoa faça solicitações e envie documentos pela internet sem precisar sair de casa. É o fim de muita burocracia e de muita perda de tempo. E para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto dessa modernização, olha só esse número: 4 horas. Esse é o novo prazo máximo para a emissão de algumas certidões eletrônicas, como a certidão de inteiro teor da matrícula. O que antes podia levar dias, agora sai em poucas horas. É uma revolução na agilidade. E assim a gente fecha o nosso panorama. Fica a reflexão, né? Em um mundo onde vai ser possível verificar a situação de um imóvel e até transferir direitos em questão de horas de qualquer lugar do planeta, como isso vai transformar nossa relação com um dos bens mais importantes que a gente tem? O futuro do direito de propriedade já está sendo escrito e ele é digital.